Pessoal, esse local aqui tem 90 metros de altitude ao nível do mar. É conhecido como Alto das Perdidas ou Alto das Umburanas. Aqui onde aconteceu a divisão das volantes. As volantes elas eram 48 componentes, 3 comandava, um era o tenente João Bezerra, o segundo era o sargento Aniceto Rodrigues e o terceiro era o aspirante Francisco Ferreira de Melo. O tenente seguiu em frente, o sargento foi à direita e o aspirante foi à esquerda. Só que na hora de combater o bando Lampião, dizem que o sargento Aniceto Rodrigues se perdeu no mato, outros dizem que ele teve medo, não quis combater. Na grota tinha 35 cangaceiros, fugiram 24 na área que o sargento Aniceto Rodrigues não trancou e morreram 11 com Lampião e Maria Bonita. Desses 35 cangaceiros que tinha na grota, 5 eram mulheres. Só morreu Maria Bonita e Enedina, fugiu a cangaceira Silas, a Adília e a Dulce. Na grota também aconteceu a morte de um soldado, Adrião Pedro de Souza. Ele fazia parte da volante do aspirante Francisco Ferreira. Ele foi morto no mesmo dia que Lampião, mas não foi Lampião que matou ele. Quem matou ele foi o tenente. O tenente ele tinha conflito com o soldado, aproveitou o embalo da matança do Lampião e matou ele. Mas quando chegou na cidade de Piranhas, falou para a população que tinha sido o bando, mas na verdade foi o tenente. Na grota vocês vão ver a cruz do soldado Adrião Pedro de Souza. Ela foi colocada dia 1º de março do ano 2012. E aqui sempre falava da morte de um soldado e ninguém nunca sabia quem era. Teve um ex-companheiro da volantina de João Bezerra, o Elias de Marques, chegou a falar para o escritor Antônio Vilela que o soldado que tinha sido morto na grota era o Adrião. O escritor descobriu que existe uma filha do Adrião viva em Chã Preta, no estado de Alagoas. Foi na casa dessa filha e lá ela deu autorização a ele para vir fazer essa homenagem, mas não quis no apoio da Polícia Militar do estado de Alagoas, que quando eles precisaram, eles não deram. Podemos descer? Já está próximo, tá? Aquelas pedras aí que a placa é As marcas vou mostrar pra você, O pessoal lá do... Quem vai tirar a selfie? Olha a marca de bala lá. Na trilha da fake news, da Disneylandia. Olha a marca de bala. Ô, pai! Caio, vem, Caio. Jéssica, vem. Tira foto e continuaremos lá com as perguntas e respostas lá no banquinho. Ai, que imprime para eu botar no meu... Ô tio, São os apelidos. Normalmente esses apelidos têm... já tirei, Vem tirar uma foto, papai. Aí tu já fica com raiva, vai ter até mais. Olha aqui o nome dos cangaceiros. Vamos tirar, gente. Vem, Caio, tira aqui. É bom virada pra lá. Pra cá. Vem pra cá. Vem aqui, Caio. Vem aqui, Caio. Vem cá rapidinho. Vem cá, Pedrão. vem cá. Aqui, Nina. Olha aqui pra frente, aqui, ó. Aqui é Jéssica, aqui, ó. Bom, pessoal, nós estamos aqui na Grota de Angicos, local esse onde houve todo o massacre. O que é grota? Grota é um riacho temporário. Aqui também é um riacho temporário chamado Riacho do Angico. E toda a água que desce nesse riacho, no período da chuva, deságua toda no Rio São Francisco. Esse riacho também divide 2 municípios de Sergipe, Canidé de São Francisco e município de Poço Redondo. No momento do massacre, aqui tinha 36 cangaceiros. Desses 36 cangaceiros, só morreram 11 e 25 fugiram. Dos 11 cangaceiros que morreram 2 mulheres cangaceiras. Maria Bonita, a mulher de Lampião, e a cangaceira Enedina, que era aqui do estado de Sergipe. Se nós formos aprofundar na história colonial do Brasil, o movimento do cangaço é um movimento velho de 5 séculos. Desde quando os sentenciados e degradados portugueses chegaram no litoral de Pernambuco. Ali na segunda metade do século XVI, Duarte Coelho Pereira
já vinha se queixando, pelo amor de Deus, desses salteadores que roubavam a capitania dos portos de Olinda. Então, grupo esses, que eram chamados de salteadores ou bandoleiros das caatingas. Em 1770, esse movimento dessa insurgência social ganha mais corpo com Zé Gomes, o José Gomes de Oliveira, apelidado como Cabeleira, na cidade de Glória do Goitá, que fica na zona da mata de Pernambuco. Ele começa a roubar as estradas de Glória, tudo que ele roubava sempre levava nas costas, que nem fosse um boi com a canga, ou então um jumento com a cangalha. Canga, cangalha, cangaceiro, cangaço. Lampião só entra nesse movimento já em meados do século XX. Vigolino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, nasceu no dia 4 de junho de 1898, no sítio Passagem de Pedras, atual Serra Talhada, Pernambuco. Ele teve 9 irmãos e seus pais se chamavam José Ferreira e Maria Lopes. Tudo começou ali no início de 1916, quando o Lampião começou a ter uma briga junto com seus irmãos, com o coronel José Saturnino, na fazenda Maniçoba, Serra Talhada. Naquela época, as fazendas não tinham divisão de cercas. Era muito comum um vizinho transitar por dentro do terreno do outro. E certa vez, Zé Saturnino colocou trabalhadores em seu terreno. Então Antônio Ferreira, irmão de Lampião, começou a amedrontar esses trabalhadores de Zé Saturnino com o cavalo. Então um deles, Antônio Ferreira, conseguiu pisotear com o cavalo. Então Zé Saturnino foi avisado, foi até a casa de João Nogueira, seu sogro, na cidade de Serra Talhada, e lá disse a João Nogueira que a família que estava aprontando com ele era de bandidos perigosos. Então João Nogueira contratou 2 policiais para pegar os irmãos Ferreiras em Pernambuco. José Lucena de Albuquerque, Maranhão, na época segundo tenente do estado de Alagoas, e o comissário militar por nome de Amaurílio Vilar. Eles vieram de Alagoas até Pernambuco, Serra Talhada. E lá começou a procurar os irmãos Ferreiras. 3 anos depois, em 1919, a família de Lampião resolve deixar de Serra Talhada, Pernambuco, e vieram se abrigar no sertão de Alagoas, no município de Mata Grande, no distrito de Santa Cruz do Deserto. Ao chegar em Alagoas, Lampião se juntou com a família dos Pocinos, que eram grupos de saqueadores alagoanos. E na época formou o primeiro cangaço alagoano, chamado Cangaço dos Pocinos. E começou a saquear o município de Mata Grande e a cidade vizinha por nome de Pariconha. Então Lampião começou a brigar com os Pocinos, saiu de Alagoas e foi se abrigar no bando do senhor Pereira, no Vale do Pajeú, Pernambuco. Que fique bem claro para vocês que Lampião não entrou no cangaço por conta da morte do pai. Primeiro, ele entrou no bando dos Pocinos alagoanos e depois ele migrou para o bando do senhor Pereira como cangaceiro. Lampião era conhecido antigamente como cangaceiro manso. O cangaceiro manso é aquele que tinha sua casa, vivia aprontando e de vez em quando estava na delegacia, sendo intimado. Ele só virou um cangaceiro volante, que não tinha paradeiro, e a fera que virou depois da morte do pai dele. Primeiro morreu a mãe de Lampião, no dia 30 de abril de 1921, ela morreu de um infarto fulminante no município de Mata Grande, Alagoas. O pai morreu no mesmo ano, só que foi no dia 18 de maio. José Ferreira morreu por morte matada. José Lucena chegou com sua volante na antiga cidade de Pedra de Delmiro, atual Delmiro Gouveia, Alagoas, e lá recebeu a informação que Lampião estaria com sua família no município de Mata Grande. São municípios praticamente colados. Foi até lá, ao chegar no sítio Engenho Velho, encontrou o pai de Lampião e deu ordens policiais que fossem lá e matassem José Ferreira covardemente a facadas. O pai de Lampião não tinha problema nenhum com a polícia, ele só pagou pelos filhos que tinha. Então, quando Lampião soube da morte do seu pai, ele veio do Vale do Pajeú, Pernambuco, do bando do senhor Pereira, enterrou o pai em Mata Grande, Alagoas, e fez uma jura que ia se vingar da morte do seu pai até sua própria morte. Um ano depois, em 1922, o senhor Pereira, o único chefe que Lampião teve, adoeceu com problemas de reumatismo.
e fez uma reunião com o bando na Fazenda Pedra, Paraíba, atual município da cidade de Princesa Isabel. E lá disse aos cangaceiros que ia deixar o movimento do cangaço e deixou o bando dele para Lampião chefiar. Então é aí que nasce Lampião como chefe de bando em 1922. Nesse mesmo ano, Lampião faz seu primeiro roubo como chefe de bando, que ficou marcado até hoje na história do cangaço, que foi o roubo contra a baronesa da cidade de Água Branca, que também é uma cidade do sertão alagoano. Joana Santos de Siqueira Ferreira Torres. Ele havia mandado um recado para Joana, pedindo a ela dinheiro emprestado. Então Joana disse que não ia mandar dinheiro não, que o dinheiro que ele mandou pedir a ela era comprar de bala e descontar no couro e na cabeça dele. Então Lampião foi até a cidade de Água Branca, para poder entrar na cidade, ele encenou um funeral. Pegou esteiras de palha, colocou um pau numa ponta de outra da esteira, fez que nem fosse uma rede. Colocou armas dentro, que nem fosse corpos, e saiu com eles pendurados nos ombros, encenando o funeral e cantando músicas fúnebres. Eles entraram, foram até a delegacia da cidade de Água Branca, enganou o delegado, dizendo ao delegado que ia fazer um corpo de delito, pegou o delegado e os guardas, prenderam-os na cela, soltaram os presos que estavam presos na cela, deram aos presos armas para poder ajudar ele a saquear o comércio de Água Branca, e Lampião foi com alguns para a casa da baronesa. Lampião era um cara muito culto, muito educado. Chegou na casa da baronesa, conversando com ela. Enquanto conversava, os cangaceiros faziam uma festa. Roubou muita coisa da baronesa. Só que Lampião não chegou a matar a baronesa, só humilhou. Pegou no braço dela aqui e saiu desfilando com ela de mãos dadas pelas ruas de Água Branca. Esse fato foi impactante. Saiu nos dois melhores jornais do Nordeste, o Jornal de Recife e o primeiro diário da América do Sul, o jornal, que foi o Diário de Pernambuco. Era aí que a fama de Lampião começava a crescer. 1926 teve o primeiro e único encontro de Lampião com o padre Cícero Romão Batista em Juazeiro do Norte, Ceará. Muita coisa entre o padre e Lampião foi aumentada, né? O padre nunca disse que Lampião estava certo, nunca disse que ele estava errado. Não disse a Lampião que rezasse o rosário, não. O que comove Lampião foi o quê? A carta enviada pelo próprio padre Cícero, junto com seu assessor, Dr. Floro Bartolomeu da Costa, Lampião, dizendo a Lampião que viesse até Juazeiro, Ceará, porque o movimento da Coluna Prestes, movimento tenentista, vinha com os hereges, a fim de derrubar a batina do Padre Velho e submetê-lo a humilhações. Lampião se compadeceu, respeitava muito o padre Cícero, e chegou em Juazeiro no dia 4 de março de 26. Teve uma pequena conversa na fazenda de Dr. Floro Bartolomeu da Costa, tá? Uma conversa rápida. No outro dia ele recebe a proposta do amigo privado do padre Cícero, o seu secretário, o sírio-libanês Benjamin Abraão Caliboto. Nós temos aqui, para lhe dar, Lampião, para enfrentar a Coluna Prestes, a patente honorária de capitão, dinheiro e armas legalizadas federais. Lampião aceitou a proposta. Ao apegar as armas, na época fuzil Mauser de ferrolho, ano 1908, ele começa a trabalhar para o serviço privado do Exército Brasileiro do presidente Arthur Bernardes. Adverte Lampião, disse, você está como cangaceiro. E foi trocada toda a vestimenta, o chapéu. O chapéu dos cangaceiros foi trocado por um chapéu de feltro, chapéu de engenheiro e chapéu de massa. Eles posaram por uma foto com as armas e depois Lampião saiu em combate à Coluna Prestes. Lampião chegou a combater a Coluna Prestes? Não combateu. Teve aquilo que o próprio Luiz Carlos Prestes falou, um pequeno entrevero, na linguagem nordestina, um pequeno arranca-rabo, na fazenda Cipó, Pernambuco, Pajeú. Eles iam passando por lá, Lampião avistou, pensando que era a polícia, começou a gritar. Enquanto gritava, ele falava, aguenta o tiro aí, macaco! Aguenta o tiro aí, macaco! Pensando que eram soldados de polícia. A Coluna Prestes grita, nós não somos macacos, nós somos revoltosos. Ele observou bem que não era soldado de polícia, para ele não interessava. Então ele volta para o cangaço, sem combater a Coluna Prestes, com a patente falsa de capitão, com dinheiro e com armas legalizadas federais. Em 1927, o bando do Lampião resolve invadir a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, só que lá os cangaceiros quebraram a cara,
foram recebidas a balas pela população de Mossoró. Morreu 2 cangaceiros lá, Cochete e Jararaca, que foi enterrado vivo. Até hoje, todo ano, com orgulho, tem uma peça teatral em Mossoró por nome de Chuvas de Bala, no país de Mossoró, que é referente a esse acontecimento. Já o Jararaca, que foi enterrado vivo, é tido por algumas pessoas como cangaceiro que virou santo. Aliás, em dia de finados, a cova de Jararaca é a mais visitada de Mossoró. Ele está enterrado no cemitério municipal São Sebastião. 1929 para entrar em 1930, Lampião conhece sua cara metade, o amor da sua vida, que foi Maria de Gomes de Oliveira, a Maria de Ideia, tão famosa Maria Bonita. Maria Bonita é natural da Bahia, da atual cidade de Jeremoabo. Ela, quando conheceu Lampião, ela já estava separada de Zé de Miguel, seu primo, havia brigado. Então, quando o Lampião conheceu ela, ela já estava solteira. Maria Bonita foi uma das percursoras da entrada da mulher no cangaço. O cangaço era bem pródigo nisso, não aceitava a mulher. Como o Lampião se apaixonou por Maria Bonita e Maria Bonita também se apaixonou por Lampião, ele também teve que abrir exceções para os outros cangaceiros. Aí quando a mulher começa a entrar no cangaço, também o cangaço começa a ter altos e baixos. Que houve briga por questão de traição e principalmente nascimentos de criança que atrapalhava muito o grupo. Sim. E então, dia 28 de julho de 1938, como de costume, 5 horas da manhã, Lampião faz sua última oração nessa pedra. Faziam 3 orações ao decorrer do dia, 5 horas da manhã, meio-dia e 5 da tarde. Nos dias de sextas-feiras, os cangaceiros eles não poderiam praticar relações sexuais. E também eles faziam a oração do enlutamento para fechar os corpos e se proteger. Como de costume, Lampião volta para sua barraca aqui no centro da grota. Ao retornar, alguns cangaceiros já estavam fazendo suas tarefas do dia a dia. É no momento em que o cangaceiro, por nome de Amoroso, ele vai ao poço do Tamanduá encher os cantis de água. Aí ele enche os cantis de água, deixa os cantis separados. Era manhã de inverno, muita neblina, dificultou a vida dos policiais quanto a dos cangaceiros. E o Amoroso, ele, ao se dirigir ao poço, enche os cantis e deixa os cantis separados. Quando ele deixa os cantis separados, ele sai para urinar. E ao sair para urinar, o Amoroso, ele urina em cima da cabeça de um soldado. Um soldado inexperiente por nome de Abidom. O Abidom era seu segundo confronto, tinha apenas 14 anos de idade. Ao receber a urina em sua cabeça, se assusta ao se deparar com um cangaceiro e sem pensar 2 vezes atira. O primeiro tiro não foi certeiro. Pega entre as cartucheiras do Amoroso, o Amoroso consegue escapar com vida e depois de 3 meses, após a emboscada que é o bando de Lampião, o Amoroso acabou morrendo devido à infecção. Para ser mais específico, às 5h15 da manhã, quando o Lampião ouve o primeiro tiro vindo do poço Tamanduá, ele em sua barraca sai para ver o que estava acontecendo, totalmente despreparado. Nessa direção aqui, licença. Nessa direção, Lampião vem e é surpreendido com 2 tiros fatais. Um tiro pega na região umbilical esquerda e outro tiro pega em seu ombro. Segundo o Frederico Pernambucano de Melo, o soldado Sebastião Vieira Santos, conhecido como Soldado Santos, de uma distância de mais ou menos 8 metros, com um fuzil tipo ferrolho, um fuzil Mauser tipo ferrolho, modelo 1908, ele atinge a região umbilical esquerda de Lampião. E aí ele tomba ao chão. Ao tombar o chão, os cangaceiros eles se desesperaram. A Maria Bonita, que estava fora da barraca, ela tenta acordá-lo. E ao tentar acordá-lo, a Maria Bonita vira as costas para os tiros. É no momento em que ela é surpreendida com um tiro em suas costas. Quando ela vê que não havia possibilidade nenhuma mais para Lampião, ela tenta escapar. Ao tentar escapar, mais ou menos aqui nessa região onde a moça de azul está, aí mesmo, a Maria Bonita ela é surpreendida com um segundo tiro, que deixou a Maria Bonita imóvel, que foi um tiro na virilha. E aí, a partir desse momento, cada minuto, cada segundo se tornou intenso, e era cada um por si e Deus por todos.
Segundo o cangaceiro Sila, foi um inferno em vida. Os cangaceiros, eles não viam nada. Era muita poeira, muita neblina, muita fumaça. Ela disse que o que se ouviam era gritos de misericórdias, pedidos de socorros e muitos xingamentos por parte da força volante que vieram buscar os cangaceiros aqui na Grota do Angico. Ela disse que correndo favorável aos tiros, junto com a Enedina, são surpreendidas e partes do cérebro da Enedina voa e gruda no vestido da Sila, que consegue escapar dos tiros, da emboscada, e ela diz que depois de uma certa distância desgruda as partes do cérebro que restou. Quando a poeira baixou, a fumaça sumiu e o silêncio ele tomou conta da Grota do Angico. Os policiais perceberam que não restava nenhum cangaceiro a ser morto e descem para comemorar. Ao descer para comemorar, em entrevista ao Globo Repórter, o cabo Pantagi Godoy disse que Lampião ainda estava se estribuchando, se batendo, terminando de morrer. Ele disse que dá o tiro de misericórdia, terminando de matá-lo. No momento em que ele percebe uma movimentação dos policiais com a Maria Bonita naquela pedra aqui, nessa pedra aí onde a bolsa de amarelo está, e ele diz que vai até lá. Ao se dirigir até lá, pergunta a Maria Bonita onde estava o ouro, que desconversa pedindo por misericórdia que não a matasse, porque tinha uma filha para cuidar. E ele friamente responde que não podia fazer nada, já que fazia parte do pacote. Em entrevista ele disse que sem pensar duas vezes, pegou a desgraçada pelos cabelos, puxou seu facão da marca Jacaré, da primeira não consegue não, mas da segunda facãozada arrancou a cabeça da Maria Bonita ainda viva. Aí veio a ideia de fazerem um ato da decapitação com os demais. Pegaram as 11 cabeças, colocam em latas com querosene e cal, levam à escadaria do Palácio Dom Pedro II, que hoje é a atual prefeitura de Piranhas, e expuseram e tiraram aquela famosa fotografia. As cabeças partem para uma turnê macabra dentro dos estados do Nordeste, para que toda a população pudesse testemunhar a morte do rei do cangaço e dos seus companheiros. Corisco não chegou aqui a tempo, assumiria a liderança do movimento, e é no momento em que ele busca vingar a morte do capitão. Só que o Corisco, ele procura a pessoa errada, Joca Bernardo, o Judas de Angico, o coiteiro coitado, invejoso, que entrega o Pedro de Cândido. Então ele não era besta de se entregar e aponta como culpado uma família do vaqueiro Domingos Ventura, conhecido como família Patos. E infelizmente a família Patos pagou. Corisco se dirige até lá, mata 6 pessoas inocentes, decapita, pega essas 6 pessoas, coloca em cestos e manda por um menino de 14 anos em um jumento para a cidade de Pedras, que hoje é atual do Almiro Governo do estado de Alagoas. E esse telegrama ele dizia, esse bilhete, foi um bilhete, ele dizia que aquelas cabeças estavam ali para que delas fosse feita uma grande buchada. O João sentasse, comesse e comemorasse a morte do capitão. Assinado eu, Corisco, vulgo Diabo Loiro. Se os cangaceiros eles já eram perseguidos, depois dessa afronta passam a ser mais perseguidos ainda. É quando o movimento cangaço vai se fragilizando e em 25 de maio, oficialmente, na Fazenda Pacheco, em Barra dos Mendes, na Bahia, Corisco ele é emboscado pelo maior matador de cangaceiros chamado Zé Rufino, e o movimento do cangaço ele tem seu fim por falta de liderança depois de durar 165 anos na região Nordeste. Inicia em 1775 com José Gomes o Cabeleira, que termina com Corisco em 1940. Eu sempre costumo terminar dizendo que esses cangaceiros eles não eram bandidos e nem muito menos heróis. Eram apenas cangaceiros. Eram sertanejos à moda de seu tempo. José Bezerra Lima, irmão, em seu livro Lampião, a Raposa das Caatingas, ele diz que o erro de muitas pessoas é querer julgar o contexto em que eles estavam inseridos com olhos atuais. Vivemos épocas totalmente diferentes, contextos totalmente diferentes. E que talvez essa fosse a única forma que eles tivessem de buscar por justiça, que era fazendo justiça social com as próprias mãos. Uma época